Capítulo 24. Jeoás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 40 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Zibiá, de Berseba. E Jeoás fazia o que era direito aos olhos de Jeová todos os dias de Jeoiada, o sacerdote. E Jeoiada passou a tomar 2 esposas para ele, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. Ora, depois aconteceu que ficou achegado ao coração de Jeoás renovar a casa de Jeová. Por conseguinte, reuniu os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Saí às cidades de Judá e reuni dinheiro de todo Israel para se consertar a casa de vosso Deus, de ano em ano. E vós, da vossa parte, deveis agir depressa neste assunto. E os levitas não agiram depressa. De modo que o rei chamou Jeoiada, o cabeça, e disse-lhe: Por que é que não exigistes uma prestação de contas dos levitas, pela entrada do imposto sagrado de Judá e de Jerusalém, ordenado por Moisés, o servo de Jeová, sim, o da congregação de Israel para a tenda do testemunho? Pois, quanto a Atalia, a mulher iníqua, os próprios filhos dela tinham arrombado a casa do verdadeiro Deus, e tinham até mesmo ofertado aos Baalins todas as coisas sagradas da casa de Jeová. Então o rei disse a palavra, e eles fizeram então um cofre, e o puseram do lado de fora do portão da casa de Jeová. Depois fizeram uma proclamação em Judá e em Jerusalém, para que se trouxesse a Jeová o imposto sagrado ordenado a Israel no ermo por Moisés, o servo do verdadeiro Deus. E todos os príncipes e todo o povo começaram a alegrar-se, e foram trazê-lo e lançá-lo no cofre até que todos o tinham dado. E sucedia, no tempo devido, que ele levava o cofre aos cuidados do rei pela mão dos levitas, e assim que viam que havia bastante dinheiro, chegava o secretário do rei e o comissário do sacerdote principal, e então esvaziavam o cofre e o levantavam e o punham de volta no seu lugar. Assim faziam de dia em dia, de modo que ajuntaram dinheiro em abundância. O rei e Jeoiada davam-no então aos que faziam a obra do serviço da casa de Jeová, e eles vieram a ser contratadores de talhadores de pedras, bem como de artífices para a renovação da casa de Jeová, e também de trabalhadores em ferro e em cobre, para consertar a casa de Jeová. E os que faziam a obra começaram a trabalhar, e a obra de conserto progredia na sua mão, e por fim fizeram a casa do verdadeiro Deus ficar no seu estado devido, e fizeram-na forte. E assim que acabaram, levaram perante o rei Jeoiada o restante do dinheiro, e passaram a fazer utensílios para a casa de Jeová, utensílios para o ministério, e para se fazer ofertas, e taças e utensílios de ouro e de prata. E vieram a ser ofertantes de sacrifícios queimados na casa de Jeová, constantemente, todos os dias de Jeoiada. E Jeoiada ficou velho e farto em anos, e por fim morreu, tendo 130 anos de idade por ocasião da sua morte. Enterraram-no, pois, na cidade de Davi, junto aos reis, porque fizera o bem em Israel, e com o verdadeiro Deus e sua casa. E depois da morte de Jeoiada entraram os príncipes de Judá, e passaram a curvar-se diante do rei. Naquele tempo o rei os escutou. E aos poucos deixaram a casa de Jeová, o Deus de seus antepassados, e começaram a servir aos postes sagrados e aos ídolos, de modo que veio a haver indignação contra Judá e contra Jerusalém, por causa desta culpa sua. E ele enviava profetas entre eles para trazê-los de volta a Jeová, e estes testificavam contra eles, mas não deram ouvidos. E o próprio Espírito de Deus envolveu a Zacarias, filho de Jeoiada, o sacerdote, de modo que se pôs de pé acima do povo e lhes disse: Assim disse o verdadeiro Deus: Por que infringis os mandamentos de Jeová, de modo que não vos podeis mostrar bem-sucedidos? Visto que abandonastes a Jeová, ele, por sua vez, também vos abandonará. Por fim conspiraram contra ele e atiraram pedras nele ao mandamento do rei, no pátio da casa de Jeová. E Jeoás, o rei, não se lembrou da benevolência que Jeoiada, pai daquele, teve para com ele, matando-lhe assim o filho, o qual, estando para morrer, disse: Que Jeová o veja e o exija de volta. E aconteceu, na volta do ano, que subiu contra ele uma força militar da Síria, e eles começaram a invadir Judá e Jerusalém. Arruinaram então dentre o povo todos os príncipes do povo, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco.
Porque a força militar dos sírios fez a invasão com um pequeno número de homens, e o próprio Jeová lhes entregou na mão uma força militar muito grande em número, por terem abandonado a Jeová, o Deus de seus antepassados. E eles executaram atos de julgamento em Jeoás. E quando foram embora dele, pois o deixaram com muitas enfermidades, seus próprios servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos de Jeoiada, o sacerdote, e foram matá-lo sobre o seu próprio leito, de modo que morreu. Enterraram-no então na cidade de Davi, mas não o enterraram nas sepulturas dos reis. E foram estes os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto aos seus filhos e à abundância de pronúncia contra ele, e a fundação da casa do verdadeiro Deus, eis que estão escritos na explanação do livro dos reis. E Amazias, seu filho, começou a reinar em seu lugar.